Ao longo da história de Naruto, e desde que Kakashi foi apresentado, vemos que ele tem um vício peculiar em ler e reler os livros escritos por Jiraiya, que, como a maioria sabe, são livros de conteúdo para maiores de idade. Mas por que será que um shinobi tão exemplar como Kakashi é tão aficionado nessas histórias? Quais os motivos desse vício? Eu sou Skadushi e no vídeo de hoje vamos falar e discutir sobre o vício de Kakashi ao longo da obra de Naruto. Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, para contextualizar aqueles que não pegaram esses detalhes ao longo da obra, temos primeiro que falar sobre esses livros que foram escritos por Jiraiya ao longo de sua trajetória. Jiraiya, além de ser um dos 3 sanins lendários da Vila da Folha, era também um escritor, e seu primeiro livro é chamado de A Lenda do Ninja Determinado, o qual tinha como personagem principal um ninja chamado Naruto que nunca desiste e promete quebrar a maldição contada no livro, representada pelo ciclo de ódio, conflito e guerra. No anime e no mangá, é feita uma relação entre a história do livro e a profecia que Jiraiya recebeu do sapo sábio do Monte Myobuku, que dizia que o Sannin iria treinar um ninja que iria salvar ou acabar com o mundo. No fim, o nome do personagem do livro foi adotado por Minato e Kushina e chamaram seu filho de Naruto Uzumaki. Mas fora esse livro, Jiraiya também escreveu 3 outros livros, porém destinados a maiores de 18 anos. Sabemos que apesar de ser um dos grandes sanins lendários, ele era um grande pervertido e fazia pesquisas observando garotas em fontes termais para ter inspirações para o desenvolvimento dos seus livros. Não é à toa que seu apelido era Erosenin, ou segundo Naruto, na dublagem que conhecemos. Ei, sábio tarado, eu voltei! Esses livros de Jiraiya pertenciam à série Icha Icha, ou Make Out Paradise do inglês. Já no português foram traduzidos para Jardim dos Amassos, e são os livros preferidos de Kakashi, a ponto dele sempre estar carregando algum volume da série consigo para ler nas horas vagas. A primeira vez que vemos Kakashi com um de seus livros é em Naruto Clássico, quando realiza o desafio dos Guizos com o time 7. Kakashi simplesmente pega o livro e começa a ler enquanto seus alunos tentam vencer o desafio. Durante os exames Chunin, também vemos Kakashi com seu livro logo após o primeiro combate de Sasuke, e antes de tentar selar a marca da maldição. O que mostra que mesmo em um momento como aquele, ele ainda estava focado na história escrita por Jiraiya. Em diversos outros momentos de Naruto clássico, vemos Kakashi mergulhado nos livros, e em Shippuden isso continua. Logo no início, quando Naruto retorna à Vila da Folha depois de 3 anos de treinamento com Jiraiya, ele presenteia Kakashi com o último volume da série de livros. E a reação dele é muito boa, pois ele simplesmente deixa de lado o volume que estava lendo antes para começar a ler o que Naruto entrega. Ainda nesse início de Shippuden, Naruto e Sakura realizam novamente o desafio dos Guizos, e por não conseguirem pegá-los em combate, resolvem usar a tática de dar um spoiler sobre o fim do livro para Kakashi, já que como ele era tão fascinado nessa história, poderia abrir uma brecha e perder os Guizos. Para que não escutasse nem pudesse fazer leitura labial com seu Sharingan quando Naruto vai contar o final da história, ele tampa os ouvidos e fecha os olhos, a ponto de perder os Guizos para os seus alunos. Essa cena demonstra o quão importante esses livros são para Kakashi, que preferiu perder o desafio a tomar um spoiler sobre o fim da história. E o pior de tudo é que era apenas uma mentira do Naruto, afinal ele não fazia ideia de como realmente a história terminava. Mas por que será que esses livros são tão importantes para o Kakashi? Bom, para chegar nessa resposta, temos que analisar um pouco sobre a personalidade do personagem e os principais acontecimentos que o construíram ao longo da obra. Mas antes, se está curtindo o vídeo até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e se quiser apoiar ainda mais, você pode se tornar membro e garantir acesso antecipado a novos vídeos além de outros benefícios. Mas falando sobre a história do personagem, percebemos que a vida de Kakashi nunca foi das mais fáceis, que na verdade é repleta de perdas e acontecimentos bem pesados. Podemos até dizer que ele foi um dos personagens que com toda certeza passou por um período de depressão ou algo semelhante. Kakashi já não pôde conhecer a sua mãe, pois ela faleceu muito cedo, e quando tinha apenas 5 anos de idade, Kakashi perdeu seu pai Sakumo Hatake, conhecido no mundo ninja como Presa Branca da Folha, dito até ser mais forte do que os próprios sanins lendários. Sakumo estava em uma missão e decidiu não completá-la para poder salvar seus companheiros. Porém, naquela época, um shinobi que falhava em sua missão e não seguia as regras era considerado como escória, e até os próprios companheiros que Sakumo salvou se voltaram contra ele. Dessa forma, por conta de todo o peso colocado nele, Sakumo tirou a própria vida e foi encontrado por Kakashi depois de fazer isso. Ambos tinham um laço forte,
mas após a morte de Sakumo, Kakashi passou a priorizar as regras e missões à frente de qualquer outra coisa por ter visto tudo o que seu pai passou. Todo esse acontecimento, com toda certeza, foi muito impactante na vida de Kakashi, afinal, ele se viu sozinho pela primeira vez. Um momento muito importante e que considero muito bonito e essencial no desenvolvimento do personagem é quando Kakashi se encontra com seu pai, depois que acaba sendo morto no arco de Pain. Pai e filho têm um diálogo incrível, em que Kakashi diz que tem orgulho de ser filho de Sakumo justamente por ele ter violado as regras e salvado a todos os seus companheiros. E Sakumo diz que agora, com o perdão de seu filho, pode descansar em paz finalmente e encontrar a mãe de Kakashi. As perdas de Kakashi não param apenas em seu pai. O Shinobi também perdeu todos os seus companheiros de time um por um ao longo de sua trajetória. O primeiro deles foi Obito Uchiha, que, como todos sabem, em seus supostos últimos momentos de vida, deu seu olho como um presente para Kakashi, o tornando conhecido por todo mundo ninja como Kakashi do Sharingan. É nítido como Kakashi se culpa por ter perdido Obito, apesar do relacionamento de amizade entre os dois ter se desenvolvido apenas próximo da morte do Uchiha. Eles sempre conviveram como se fossem rivais, estilo Naruto e Sasuke na saga clássica. No fim de sua vida, Obito fez Kakashi prometer que protegeria Rin, sua companheira de time. E é aí que começa a próxima tragédia na vida do Shinobi. Madara Uchiha resgatou Obito do incidente da guerra, e a fim de manipulá-lo para a realização do Tsukuyomi Infinito, elaborou um plano que acabou causando a morte de Rin. Ela foi sequestrada por ninjas da Vila da Névoa e obrigada a se tornar Jinchuriki dos Três Caudas, de forma que quando voltasse para Konoha, a besta de caudas destruísse a vila. Kakashi, tentando manter a promessa de proteger Rin, tentou resgatá-la. Porém, enquanto combatia os ninjas da névoa, a própria Rin se colocou na frente do seu Chidori, tirando a própria vida para proteger a Vila da Folha. Nesse momento, Kakashi falhou novamente em cumprir a promessa que fez a Obito, e ainda por cima foi quem deu o golpe final em sua companheira de time. Esse acontecimento é um dos mais traumáticos na vida do ninja, desenvolvendo um tipo de transtorno de estresse pós-traumático, o que acontece até mesmo na vida real, com soldados que vão para guerras e depois retornam à vida comum, mas não conseguem se livrar das atrocidades que presenciaram. No anime isso fica claro, já que Kakashi tem pesadelos com a morte de Rin e chega a lavar as próprias mãos várias vezes como se o sangue de sua companheira de time ainda estivesse em suas mãos. Ele fica totalmente impactado, lembrando de Rin sempre que usava o Chidori e se fechando para seus outros amigos como o próprio Maitogai. Antes de continuar falando sobre as perdas de Kakashi, eu não posso deixar de divulgar aqui o treinamento direto à ponta, desenvolvido pelo animador do maior canal de animação do Brasil, o Voice Makers, em que você aprende direto ao ponto como desenhar seus primeiros personagens sem nenhuma enrolação. Vou deixar o link de acesso do treinamento na descrição e no primeiro comentário fixado para você conferir. Mas voltando ao vídeo, a última perda de Kakashi foi seu sensei Minato, pai de Naruto e grande quarto Hokage, o qual era tido por Kakashi como um shinobi de referência. Minato, sabendo de todo o trauma de Kakashi, o coloca na Anbu a fim de tentar ajudá-lo, mas foi exatamente nesse tempo em que pertencia a Anbu que Kakashi passou a ser conhecido por sua frieza e por realmente eliminar seus oponentes sem nenhuma piedade, já que estava totalmente afetado por seu trauma do passado. Como todos sabem, Minato se sacrificou junto à sua esposa Kushina para salvar Konoha do ataque da Raposa de 9 Caudas e selá-la em Naruto. A partir daí, Kakashi tinha perdido todos os seus companheiros de time, e o sentimento de não conseguir salvar Minato, assim como aconteceu com Obito e Rin, retorna, fazendo com que ele fosse facilmente influenciado por Danzo Shimura e se juntasse à organização Raiz, que é como se fosse o Anbu das sombras liderada pelo próprio Danzo, que já sabemos que fazia de tudo para alcançar os seus objetivos. Apesar de se juntar à Raiz, pouco tempo depois, Kakashi voltou a estar do lado de Hiruzen, depois que Danzo planeja um atentado para tirá-lo do posto de Hokage. A partir daí, o ninja copiador passa anos como líder do time Rodambu, trabalhando até mesmo com Itachi Uchiha quando fazia parte de seu time. Essa relação breve entre Kakashi e Itachi, infelizmente, também foi negativa para ele. Afinal, Itachi era um membro de seu time e tinha conversas com Kakashi, que apesar de ter essa relação de capitão e liderado junto a ele, não conseguiu evitar todo o acontecimento do massacre do clã Uchiha. Depois de tanto tempo de frieza e escuridão na Anbu, Hiruzen diz que Kakashi agora seria um Jounin e iria liderar equipes de Genins como seu sensei.
E aqui é onde entra toda a história que já conhecemos, com o detalhe de que Kakashi reprovou todos os alunos que passaram por ele, exceto o time 7 de Naruto, Sasuke e Sakura, pois dessa vez o mais importante para ele era o verdadeiro trabalho em equipe e que nenhum companheiro ficasse para trás. Mas depois de recapitular toda essa trajetória de Kakashi, finalmente vamos relacionar ela com o vício do Jounin nos livros escritos pelo Jiraiya. Como vimos, Kakashi enfrentou problemas sérios como a depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Ele perdeu tudo e todos os quais eram mais importantes para ele, e colecionou frustrações de nunca conseguir salvar seus companheiros e uma grande culpa em si mesmo, se tornando frio, sem misericórdia, e se entregou totalmente às missões obscuras enquanto chefiava seu esquadrão da Anbu. De certa forma, estar na Anbu o permitia aliviar um pouco toda a sua situação, já que ele podia simplesmente descontar essas frustrações e sentimentos enquanto realizava suas missões. Quando passou a ser líder de Jounin, com certeza todos esses sentimentos não pararam de uma hora para outra. Tanto é que ao longo da obra, vemos Kakashi visitando os memoriais de Obito e Rin frequentemente e relembrando sobre seu passado. Além de tudo isso voltar em partes durante a Grande Guerra Ninja, quando a real identidade de Obito é revelada. Kakashi já não tinha mais a adrenalina das missões da Anbu, então ele precisaria encontrar uma outra alternativa. Por isso, ele precisava de uma distração, um hiperfoco que servisse como válvula de escape para sua mente, e os livros de Jiraiya acabaram fazendo esse papel muito bem, fazendo com que o shinobi fugisse de seus pensamentos sobre o passado e suas perdas, e focasse em uma história diferente de tudo que já havia vivido, já que as experiências de Kakashi com toda certeza são bem diferentes ou não chegam nem perto das contidas no livro. Por isso, o interesse por essas obras pode ter sido crescente em Kakashi. Mas com certeza não foram só os livros de Jiraiya que o tiraram da situação em que estava. Kakashi superou seus traumas com a ajuda de seus novos companheiros e com toda a sua vontade de protegê-los, com a vontade do fogo. Ele levou a sério os ideais de Obito e os defendeu durante sua vida. A ideia de nunca deixar seus companheiros para trás e trabalhar em equipe são convicções que andaram junto dele, além de ter adotado uma vida mais tranquila, sem muitas preocupações e até pegando a mania de Obito de chegar atrasado em seus compromissos. Todos esses fatores formam um personagem com um grande exemplo de desenvolvimento e superação que temos até hoje. Kakashi é a prova de que, independente do seu passado, dos seus erros ou de suas perdas, sempre é possível aprender com elas e seguir em frente, e que o companheirismo é uma das coisas mais valiosas que existem na vida. Com certeza aprendemos muito com Kakashi Hatake. Irmão, os caras acenderam o alerta vermelho para tu aprender de vez a desenhar. Clica no link pra tu conhecer logo essa bagaça. Mas pra saber mais, tu vai ter que clicar no link. Link é logo. Link na descrição.